O filme do Adão Negro está chegando no cinema e surgiu várias notícias relacionadas ao filme. E no dia de hoje nós vamos conversar sobre essas notícias e falar sobre a minha expectativa para esse filme, tá? Então agora, vamos ao vídeo. E esses calma custo, eu sou o André e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, é o seguinte, né? Hoje eu vou ler para vocês as principais notícias relacionadas ao filme, porque tem diversas notícias que não é tão interessante assim, porque foram notícias bem passadas e tal, né? E agora surgiu diversas notícias e eu separei as principais que, tem mais significado, tá? Bom, eu tô aqui no TheDirect, que é um site bem confiável, que eu sempre trago notícias relacionadas a qualquer filme da DC ou da Marvel, né? Então, esse site é bem confiável. O TheDirect publicou a primeira notícia. O ator de Black Adam provoca a futura estreia de Hawkgirl no DCU exclusivo. Então, provavelmente ela pode aparecer no futuro da DCU, né? A mulher Gavião. Eu achei bem interessante porque é uma personagem bem famosa assim, nos desenhos, nos jogos, né, até nas animações. Então faz sentido meio que trazer ela, né? Bom, já fez mais de uma década, mas o Black Adam está finalmente chegando. A estreia do Dwayne The Rock Johnson passou muitos anos levando o filme para a tela grande para que The Adam pudesse fazer sua estreia nos cinemas. E não é apenas sobre o Adam estar blockbuster, pois ele está ao lado do icônico anti-herói que é da Sociedade da Justiça da América. Porque, para quem não sabe, né, tanto os personagens que apareceram lá, que vão aparecer no filme, né, que é a Ciclone, que é o Homem-Gavião, né, que também tem o Esmaga-Átomo, eles são membros da Sociedade da Justiça junto com o Adão Negro, porque o Adão Negro ele já foi sim um membro da Sociedade da Justiça lá no passado, como ele tem milhões de anos, então faz um pouco de sentido. E agora, recentemente, nos quadrinhos, né, ele meio que virou um membro da Liga da Justiça. Então, eu achei bem interessante eles meio que fazer isso. É claro que não é, uma das versões principais dele, das HQs, mas o The Rock pegou uma boa parte deles nas HQs, então eu achei bem interessante de trazer isso. O JSA de Black Adam parece um pouco diferente, né? A Sociedade da Justiça da América. Um pouco diferente do universo dos quadrinhos, né, incluindo Dr. Fate, interpretado pelo Pierce Brosnan. Eu não acho que eu vou falar os atores não, tá? Bom, mas ausente da equipe está a Mulher Gavião dos quadrinhos. O herói estava 100% na equipe JSA original do filme, mas acabou sendo cotado para razões desconhecidas. No entanto, informações recentemente da estreia do filme sugeriam planos maiores para o herói da JSA. Então é bem interessante isso, né? Porque eles não revelaram o porquê ela vai aparecer que ela não vai aparecer, né? Eu acho que é por conta que ainda eles estão meio que adaptando o filme e tal. Eu acho que pode acontecer isso, eu acho que talvez no futuro ela pode aparecer, então vai ser bem interessante. O futuro para Hawkgirl. De acordo com Alex Odd, que é o ator do Gavião Negro, de Adão Negro, pode haver uma razão maior pela qual a Mulher Gavião foi cortada da equipe da Sociedade da Justiça da América do filme, no caso, né? Eu falei errado. Alex foi questionado por Russ Millian, do TheDirect, sobre como as coisas teriam mudado se o herói estivesse no filme. Ao que o ator disse que teria sido incrível, mas ela não está lá intencionalmente. Ela brincou que ele tem um espaço para crescer, que tudo tem um significado e um propósito. TheDirect já havia sido revelado que a Mulher Gavião estaria no filme porque vocês dois são geralmente um pacote de quadrinhos. Se ela fosse fator desse filme, como isso mudaria as coisas? E aí o ator falou o seguinte: realmente eu não posso falar sobre isso. Ela é considerado uma história do filme, porque sim, eu não posso falar sobre como isso afetaria a história do filme, porque sim, eu não posso falar como afetaria o filme, além do fato de que ainda seria incrível, mas
ela não está lá intencional. Temos espaço para crescer, então, no entanto, não podemos ir mais longe e podemos explorar um caminho diferente do espaço que seja um dos caminhos que possamos tocar, mas tudo tem um significado, um propósito. Então, né, o ator, né, ele meio que tipo assim respondeu nas perguntas do The Direct que eles não podem meio que falar sobre isso porque ainda não vai acontecer e tal, né? Porque, tipo, o ator não pode revelar muitas coisas sobre o filme, entendeu? Então, porque pode sobrar pra eles e tal. Então, eu entendo ele não falar porque ela não vai aparecer. Mas, em algum momento, ela pode sim aparecer no futuro da DCU. E, tipo assim, mano, eu vou ler pra vocês agora, né? Quando que Howard Girl pode aparecer no DCU. Quem diria que o Adão Negro seria o trampolim para tantas perguntas da DCU, seja possível retorno do Superman de Henry Cavill, eu vou chegar logo nessa parte, ou a estreia de a cortada de um herói favorito dos fãs da DC. Há muitos fios para puxar a da Warner Bros. Mas sobre o assunto da Mulher Gavião especificamente, apesar dos fãs estarem decepcionados por ela não aparecer no filme, parece que Hades hoje sabe mais do que está disposto a revelar. Isso é verdade. Parece haver algum tipo de plano para o herói, e como diz o Odd, toda essa estratégia intencional deixa algum espaço para crescer. Então, um Adão Negro 2 acontece isso para uma aposta bastante acerta que a Mulher Gavião faria parte disso. Então, pode ser que se tiver o Adão Negro 2 no futuro, talvez ela pode acabar aparecendo no filme. Seria bem interessante, né? Porque é claro que tipo assim, aparecendo no primeiro filme vai ser bem interessante. Mas eu prefiro ela não aparecer agora para aparecer no futuro de surpresa e todo mundo surtar. Isso que seria bem interessante, sabe? Porque agora eu quero que eles meio que adaptem esses personagens, né, que vão aparecer no filme, para depois, né, meio que introduzir ela para ser um pouco melhor, entendeu? Eu acho, na minha visão. Já a segunda notícia, também do The Direct, ele diz o seguinte: Warner Bros. Está finalmente cruzando Shazam e Black Adam, diz DC Star. Então vamos para a leitura. Dwayne Johnson foi escalado para interpretar o Adão Negro da DC por 15 anos, tendo isso originalmente escolhido para interpretá-lo no filme do Shazam, que estava em andamento na época. Shazam, de Zachary Levi, que é um ator, eventualmente veio e foi em 2019, mas não havia sido Black Adam, que agora finalmente estará no DCU em seu próprio filme, Eu Passeio Solo. Então eu achei bem interessante isso, porque eu já vi uma entrevista assim que o Dwayne Johnson já queria fazer isso há 15 anos, então estava tentando 15 anos meio que falando para Warner, meio que mexendo na cabeça da Warner, faz o filme do Adão Negro, vai dar muito certo, e tá lá, o filme vai dar muito certo, teve muitas críticas boas. No entanto, os dois ainda estão preparados para se cruzar eventualmente. O Shazam, o próprio LED, ainda compartilhou como ele adoraria socar o The Rock em trazer sua rivalidade para as telas. Eu achei bem interessante. A treta entre Shazam e Adão Negro foi semeada há muito tempo em suas origens, pois ambos poderes vêm do mesmo mago. Isso é verdade, né? Porque um foi pro lado negro da força, o outro foi pro lado da luz, né? Então faz um pouco de sentido ser rivais com os mesmos poderes. Agora, mesmo com Black Adam finalmente chegando aos cinemas, em questão de dias, o Shazam Fury of the Gods, há poucos meses do seu lançamento em março de 2023, não há indicação de quando os dois encontrarão. No entanto, The Rock ofereceu pistas do que o crossover está em andamento para um projeto futuro. Então os dois não vão aparecer no próprio filme do Shazam, né, Fúria dos Deuses, então, mas pode aparecer em outros projetos. Isso que eu achei bem interessante deles meio que fazer. Shazam e Adão Negro vão se encontrar, então eles estão falando assim, né? Daí eu vou ler para vocês aqui, né? Em uma entrevista recente compartilhada no Twitter por @AJEPAArts, Dwayne Johnson confirmou que o Black Adam acabará cruzado com o Shazam de Zachary Levi em um futuro projeto da DC. Seguindo os planos anteriormente para Ted Adam estelar em Shazam, a franquia Johnson propôs
que para respeitar os dois heróis mágicos, cada um precisava ser apresentado em seus próprios filmes antes de se encontrarem. Então faz mais sentido, né? Porque não faria sentido, tipo assim, ele aparecer no filme do Shazam ou o Shazam aparecer no filme do Adão Negro sem um deles sendo apresentado, sabe? Então faz pouco sentido os dois ter os seus filmes principais e depois fazer um crossover. Então faz um pouco de sentido. Ele talvez pode aparecer também no filme o Henry Cavill como Superman para ajudar o Shazam, né, o Billy Batson, para lutar contra o Adão Negro. Então faz um pouco de sentido. Abre aspas, foi apenas um rush. De apenas coloque os dois juntos porque, embora estão conectados, então foi quando eu disse, você não pode fazer assim. Temos que respeitar o Shazam e a sua história de origem, que tem o seu próprio filme. Respeite o Black Adam e este tem que ser o seu próprio filme. Construa-os, então você pode fazer isso. Então, quando eu acabei de falar, estava certo mesmo, né? Eles têm que fazer seus próprios filmes para depois pensar no futuro crossover, né? E eu acho que acabou, essa parte aqui acabou. E vamos para a terceira notícia, depois tem a última, a quarta. Black Adam, comentários criticados compartilham reações mistas ao novo filme. Então, tipo assim, tem muitos críticos que gostaram do filme, mas só tem 2 que não gostaram. Então, após um dos períodos de desenvolvimento mais longos da história do cinema moderno do Black Adam, Dwayne Johnson está pronto para chegar às telas nos próximos dias. O filme do universo estendido DC trará uma das maiores estrelas do cinema do ramo para a história, juntamente com um dos personagens mais poderosos da história dos quadrinhos. E enquanto o futuro do universo estendido da DC cada vez mais obscuro, os fãs estão esperançosos de que poder estrelar a paixão de The Rock por este projeto ajudam a brilhar, tá? Bom, com potenciais laços com a Liga da Justiça e uma chance de algumas participações especiais, juntamente com algumas ações incríveis, o Black Adam pode ser uma oportunidade de ficar sozinho como um dos passeios de super-heróis mais exclusivos e da era moderna. Em críticos viraram resultados finais do esforço do Johnson e sua equipe, como tem sido o caso muitas vezes para o universo DC do saco misto, né? Aqui os críticos começaram, né? Bom, o primeiro crítico é o German Loser. Ele diz o seguinte, abre aspas, o Adão Negro é uma peça nova e digna do quebra-cabeça da DC, mas não é o salvador que prometia. Uma linha do tempo surpreendente, compactada, mantém a ação empolgante, o ritmo propulsor, mas também transforma seus mitos, muitos temas e enredos que o personagem em vitrines sofisticadas e confusas de uma maneira assistível. Então, tipo assim, ele não falou que o filme é bom, mas ele também não falou que o filme é ruim. Então deu para entender isso, né? O segundo é Contra Road. The Rock é fantástica. Em Black Adam, que incluiu uma grande quantidade de pedras de toques do mundo real, mais impactantes que a força, a necessidade do herói em tempos sombrios. O diretor João Colette Serra apresenta blocos de construção para o universo maior, grandioso, a ação e animado grande em escala. Mas então esse aqui gostou bastante do filme, né? Se referiu pedras e tal, né? O próximo, Eric Davis, abre aspas, toneladas de ação, personagens nos quais você investe instantaneamente e ritmo fantástico. Dwayne Johnson encontra um grande equilíbrio em ser ameaçador, durão, mas também empático o filme, por favor. Então tipo assim, mano, ele tá falando assim que tipo o filme é bem legal, ele é um cara durão, né? Ele tem esse lado empático e tal, então achei bem interessante. E também ele falou assim que ele quer mais filmes, por favor, então é bem interessante, né? E o próximo é o Matt Negiglia. Bom, abre aspas, o Adão Negro luta para encontrar seu equilíbrio no início, mas uma vez que a Sociedade da Justiça entra, torna-se mais divertido de assistir. O anti-herói de Dwayne Johnson apresenta uma nova dinâmica integrante para a DCU, efeitos visuais sólidos,
o vilão fraco apenas pós-créditos com a maior reação de todas. Então ele tá falando assim, o filme é bom, mas ele também é ruim, o vilão é um pouco fraco, deu pra entender o porquê assim, né? Não sei nem quem é o vilão, né, do filme. Então, tipo, né? E aqui ele tá falando sobre as cenas pós-créditos, que eu acho que muita gente já sabe qual que é as cenas pós-créditos, né? Que, tipo, é bem interessante, né? O Joseph Deck Melber, Black Adam é um divisor de águas. Esse é o filme da DC Comics que eu estava esperando. Esse aí gostou e não decepcionou. O The Rock, eletrizante, brutal como Black Adam. Isso que eu queria que o Black Adam fosse ação em filme interpretado e ver a JSA na tela grande foi uma emoção. Então, de fato, esse realmente gostou. Ele gostou da participação do The Rock, também da JSA, que é a Sociedade da Justiça. É bem legal mesmo. Tem muita, tipo, pessoa, muito crítico. Eu não vou ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e tal. Acho que o vídeo já tá grande, eu só vou ler esses dois aqui. Mas eu pensei que a maioria já gostou, né? O Adão Negro é tudo que eu esperava. Que fosse muito mais fã, específico anti-herói do estilo Snyder, que oferece grande ação aos cenários interpretantes do Dwayne Johnson, se transforma em um Adão Negro em um papel que ele nasceu para interpretar o Continuous, né? E não é muito divertido de assistir. Adão Negro funciona de muitas maneiras. Eu acho que ofensivo de Dwayne Johnson e Percy Brosnan, Odd transformando carisma e a química de Sentinel East Region, mas lógico, interpretado inconsciente do roteiro os decepciona em muitos pontos, tá? Então esse daqui que ele falou foi o Alex Albad e o outro foi Scott Menzel. Então eu vou só ler essas partes para vocês porque o vídeo vai ficar muito grande. Bom, galera, agora tem a última notícia. Eu vou dar uma breve resumo que o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos lá, tá? Expectativa de Homem de Aço 2, Retorno de Henry Cavill, a borda do Paul Dwayne Johnson, tá? Eu já vou ler para vocês, né? Aqui que ele deu uma entrevista no Entertainment Tonight. Bem, aqui está o que eu posso te dizer. Eu posso dizer que todos os objetivos é a iniciativa de Adão Negro e era construir o universo DC apresentado não apenas do Adão Negro, mas toda a JSA, 5 novos personagens de super-heróis em um filme. E também, como eu tenho dito o tempo todo, há um um ethos e que nós da Seven Blocks eu estou com fundadores Dani Garcia e Hiron Garcia. Sempre colocamos os fãs em primeiro lugar, o público vem em primeiro lugar. Então ele tá falando assim que, tipo assim, quando ele faz algum projeto, né, quando ele colocou, tipo assim, a JSA, sempre vem primeiro os planos dele, que é meio que chamar a atenção dos fãs, né, sempre inclui os fãs. Então faz um pouco de sentido sobre isso, porque ele quer chamar mesmo a atenção dos fãs, porque os fãs estão pedindo uma coisa, ele vai lá e tenta fazer, entendeu? Então isso que é bem interessante, porque se dependesse da Warner, ela nunca ia fazer nada, sabe? Tudo isso que aconteceu foi por conta do The Rock, então temos que agradecer demais ele, e talvez o Superman pode aparecer nas cenas pós-créditos, foi até vazado ele nas cenas pós-créditos, eu não sei se é verdade, mas parece que é real. E sobre a minha expectativa para esse filme, cara, eu tô gostando demais, porque eu quero ver muito esse filme, que vai ser lançado no dia 20. Então o personagem, o Adão Negro, é um personagem incrível, bem poderoso, é um anti-herói que já apareceu em diversas aparições em diversas HQs, de algumas equipes da Liga da Justiça, Sociedade da Justiça. Então é bem interessante você saber sobre isso. Ele já foi um anti-herói, mas agora ele é um herói assim. Ele era um vilão, depois foi passar para um anti-herói. Agora ele é um herói, ele foi um membro agora da Liga da Justiça. Então é bem interessante de você saber sobre a origem dele. Ele já foi inimigo do Superman e também do Shazam. Então é bem interessante. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, foi explicando tudo pra vocês sobre esse filme. Então, galera, até a próxima, falou, fui, tchau, pessoal, e se inscreve no canal, tá? Então, fui!